Oi, pessoal, tudo bom? Eu tenho insistido em alguns temas, que agora são os temas de alto valor, né, patrimonial. O brasileiro tem três grandes sonhos e acaba acompanhando os projetos também de boa parte das pessoas sobre a face da terra, né? No Brasil, por exemplo, o campeão é a casa própria, né? As pessoas querem ter uma casa própria e, felizmente, as pessoas no Brasil trabalham a vida inteira e não conseguem ter, né? O que revela aí que nós somos um país pobre, apesar de termos um PIB gigante de 2 trilhões de dólares, mais ou menos, é muito dinheiro, estamos falando aí de pouco mais de 10 trilhões de reais, é muito dinheiro, mas aqueles que trabalham a vida inteira não conseguem muitas vezes ter uma casa própria. Depois tem um carro também, que já foi um grande, grande, grande desejo. Hoje diminui a geração mais nova, hoje ela não tem tanto mais interesse de ter um carro, né? Questão mesmo cultural aí, de meio ambiente, as coisas vai, mas o carro segue ainda como um dos grandes projetos, né, do brasileiro. E também viagens assim grandes, viajar para a Europa, quero viajar para os Estados Unidos, quero viajar para a Oceania, quero viajar para a Ásia. São viagens que demandam um pouco mais de planejamento, de recursos, mas nós vamos falar hoje sobre o imóvel, né? O que é bom considerar, se você pretende comprar, se já comprou, ótimo, mas é sempre bom você ter isso em mente para ajudar, inclusive, sua família, os seus filhos, netos, sobrinhos, né? Aqueles que você conhece, que vão casar também, por exemplo. Então, ter em mente o que deve ser pensado de forma fria, né, antes de você embarcar nesse projeto, que é um projeto gigante, que vai consumir boa parte do recurso financeiro de uma família ou até mesmo da pessoa, se não for casado, né? Então, primeira coisa é você estabelecer qual é o tipo de imóvel que você quer. É um imóvel novo? É um imóvel usado? Serve? Atende? É na planta? Né? Essas coisas precisam estar claras para você, então, já definir de cara o que você quer. Olha, um novo só serve novo. Não, é na planta. Não, é usado, tá, dá conta. Beleza. Então, já você definiu isso. Segundo ponto é que lugar, né? Por exemplo, na Zona Sul é caríssimo. A gente pode comprar na Zona Sul? Não sei, mas as regiões também têm o seu preço de metro quadrado definido pelo que ela oferece e pela especulação imobiliária. Então, em que lugar que você quer? Esse condomínio está em que rua? Que tipo de serviço que esse condomínio tem na rua, serviço público, né? Tem um sistema de transporte bom, metrô, sistema de ônibus, né? Ele tem um comércio bom, tem supermercado, né? Tem escolas, né? Se for o caso, tiver com filhos ainda por vir ou que já estejam crescendo, né? Tem lazer, como shopping ou cinema, né? Essa rua onde ele está, quando chove, enche. Parece que são coisas boas, mas a gente não vai dar conta, né? E que a gente tem que ter isso para poder avaliar esse monte de dinheiro que vai ser investido. E eu tenho dito também para as pessoas que elas visitem o imóvel que você pretende comprar durante alguns dias diferentes, né? Períodos do dia diferentes também, de manhã, de tarde, de noite, né? Num dia que esteja mais quente, um dia que esteja chovendo, por exemplo, para você ter noção como é que é aquela área. Mas isso tudo vai te ajudar a entender que aquele espaço, de fato, aquele lugar é ideal para que você possa comprar, né? Se você for comprar na planta, aí você tem que avaliar com muito critério, quem é a consultora, a incorporadora que está fazendo aquele projeto. Ah, não é uma consultora conhecida e ela tem experiência, ela foi constituída ontem, é em condomínio, um grupo de pessoas se reuniram e tem alguém que gerencia isso, e a gente vai pagando, não tem um incorporador forte, não tem. Se a gente não pagar,
Se alguém deixa de pagar, aquele condomínio pode não ir para frente, no sentido de que ou atrasa muito ou, de fato, a construtora não termina. Então é muito importante você ter isso sempre em mente para que essas, coisas, né, esses pontos não venham a prejudicar e nem venham também a fazer com que o seu recurso seja, jogado fora. Para aqueles que vão financiar o imóvel, é importante sempre saber o seguinte: as pessoas dizem assim: "Ah, você pode comprometer 30% da sua renda com a prestação". Se você vivesse em um país de estabilidade plena, onde o seu salário acompanhasse sempre a inflação com algum tipo de ganho real, ok. Só que nós já vivemos um país assim. A gente nem sabe se vai ter emprego amanhã. Então, quando as pessoas dizem 30%, é o teto do teto para os financiamentos que você possa ter. Não é só da casa própria, como não é só do automóvel, como não seria só do financiamento de parte da sua viagem. Se você tem financiamento de carro, de casa própria, ou você comprou, fez uma obra na sua casa e está pagando em prestações, por exemplo, isso tudo que é financiamento tem que estar dentro desses 30%. Não é a casa apenas, não é o imóvel apenas, não é o automóvel apenas. Por que que isso é importante refletir? Porque os juros do financiamento imobiliário, por exemplo, são juros que você não controla. Depende de alguns índices que compõem uma cesta, que é o famoso INCC, Índice Nacional da Construção Civil, no caso específico do imóvel. Então, se você vai financiar, esse índice pode ter um aumento maior e bem maior do que você teve de reajuste salarial, por exemplo. Então, veja, se você começou achando que era 30, já pode virar daqui a 2 anos 35, 40%. Então tem que ter muita atenção com essa regra que diz de 30%, porque você pode estar, daqui a pouco, comprometendo, como já houve casos, de 50% da renda familiar ser comprometida para pagar a prestação do imóvel que se mora. Porque não é só a prestação, tem que pagar todo mês, também tem que pagar o aluguel, não, o IPTU, também tem que pagar o condomínio, também tem que pagar a conta de luz, de gás, e hoje já os novos de água, porque já é segregado por cada unidade, né. Então veja que não é só a prestação. Para você morar, você tem que pagar, além dela, se for financiado, da serviço público e também da cota condominial e o IPTU. Então veja que você precisa considerar isso, tá certo? Isso é muito, muito importante. Agora, se você já tem isso como definido, está totalmente certo, resguardado, né, é isso que você quer, nós vamos avançar nesse projeto, a renda familiar está adequada, vamos à luta, escolha o espaço, escolha a área, a região e financie, mas sempre tenha o auxílio de um especialista, de um profissional. Eu gosto de dizer assim: temos que ter um corretor amigo em quem confiamos, não aqueles que buscamos no Google, né? Aquele, tem uma imobiliária famosa, vou lá. Não é. Você procura um corretor de confiança, como também pode procurar um despachante de confiança, porque você vai ter que juntar alguns documentos. E tem uma boa notícia para aqueles que compram o seu primeiro imóvel. Tem uma lei que diz que você tem um desconto de 50% nos custos de registro desse primeiro imóvel. Se você já tem um imóvel, não conta mais. Mas se você vai comprar o primeiro imóvel, seja financiado ou à vista, você tem esse desconto proposto por essa lei e é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui o número da lei para ficar mais fácil para você entender. Ela me Lei 6.941, ok? E se você vai financiar por um longo prazo, o que é o longo prazo na minha cabeça para o imóvel? Acima de 24 meses, 36 meses, 60 meses. Quer dizer, vamos trabalhar, passou de 24 meses, você opta sempre por financiar pela tabela SAC, que é o sistema de amortização constante. Por quê? Porque se você tiver qualquer disponibilidade de recurso extra, e olha, isso é muito interessante, você então amortiza
a última para frente, entendeu? Para trás, na verdade, né. Então, se você tem 100 parcelas para pagar, por exemplo, 120, que são 10 anos, né, e você está pagando, já está na 10ª parcela. Aí apareceu um dinheiro extra de um 13º, de um aumento, de uma gratificação, de um presente, de um bem de família que foi vendido e foi você então chega lá no banco e pede para amortizar 5 parcelas, e vai pegar sempre da última para trás. Então, isso é muito interessante, porque você vai reduzindo os juros, né. Quando que a tabela saque não é interessante? Quando você vai financiar por 12 meses, né, ou 13 ou 24 meses, você vai liquidar logo, né. Aí não é muito interessante, porque se você vai liquidar logo, você exerce essa sua decisão e a compensação de juros não vai ser tão grande quanto na compensação de um investimento optado pela tabela saque. Então, registra isso. Financiamentos longos, sempre tabela saque. Então, gente, o imóvel, como disse, é um sonho de consumo, né, dos brasileiros, das famílias, como também é automóvel, como também é viajar. Mas para comprar um imóvel, temos que ter em mente que é onde vamos morar, e para os casados recentes não é o primeiro imóvel, meu desejo é que não seja, que venha um outro com muito mais qualidade, conforto, espaço maior, porque a família vai crescer, e é o que se espera naturalmente, é que você realmente cresça profissionalmente, a família tenha mais patrimônio, mais capacidade, mais condições, e aí de ir para um lugar talvez melhor, com mais serviço no bairro, ou então para a Zona Sul. O meu sonho de consumo, cá entre nós, vou falar baixinho, é morar no Leblon. Eu adoro o Leblon, mas o Leblon simplesmente é o bairro mais caro do Rio de Janeiro e é o mais caro do Brasil, beirando aí os seus R$ 30.000 o metro quadrado. Aqui na Tijuca, 12, 13, algumas regiões até 8. Pra você ter ideia da diferença de 25 para 35, e aqui na Tijuca de 8 para 12.000. É muito dinheiro que se gasta, mas é sonho, e a gente um dia pode realizar, se a gente tiver foco, determinação e esforço. Temos que ter isso em mente para realizar os nossos sonhos. Então, fica a dica de hoje, compartilhe, fique muito bem, boas finanças para você, nos siga no nosso perfil no Instagram e que Deus abençoe você e a sua família. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus.